já se posiciona meio que de forma crítica e talvez até melhor dizendo cética com relação à própria noção de desenvolvimentismo regional, né? Ou seja, isso é uma questão fundamental, mas também não é a salvação do mundo, né? Não sozinha, não desassociada a uma construção de política emancipadora e a um olhar político que seja crítico e que não demonize o fazer político, que não afaste as pessoas do conhecimento do que significa o fazer político e a construção da coisa pública. É evidente que a noção de riqueza, a noção de renda pública, de receita pública, capacidade, enfim, qualquer tipo de mecanismo de indução de receita, elas são fundamentais para gerar capacidade de gasto público. Uma coisa está, de fato, diretamente relacionada à outra. Uhum. Mas o que é mais amplo aí é o fazer político e o conhecimento das pessoas sobre essas estruturas. Tudo, absolutamente tudo que circunda a vida de um cidadão é uma escolha política. Quando em algum momento a gente faz a massa da população acreditar que não se deve falar de política, futebol e religião, já é um primeiro passo para a demonização do fazer político e da coisa pública. As pessoas se sentem muito mais confortáveis em delegar isso a alguém e a acreditar que esse alguém é suficientemente apto a construir tudo o que é necessário em relação àquilo, mas não, nem só um político específico, uma figura pública, nem só a capacidade de gasto público. Precisa estar associado a uma escolha política e a um fazer político específico. Uhum. E necessariamente é coletivo, né? Ou precisa ser coletivo. Necessariamente porque senão acaba se tornando fácil refazer mecanismos de controle, dominação, clientelismo, etc. A partir do ponto que esse fazer coletivo é delegado à figura de um bastião da política que é capaz de dizer o que, gerenciar e etc., a figura do grande líder gestor ou qualquer coisa assim, a política, a pessoa, perdão, o cidadão delega a política, que no final das contas é o que o define enquanto cidadão. Uhum. Eu acho que é poder demais para delegar para qualquer um que seja, não importa quão preparada essa pessoa seja, mas é delegar a sua existência. É o que o Herrera diz que a definição de dignidade depende do cidadão. Se a definição de dignidade depende de você, você delegou a cidadania para alguém, quem quer que seja, porque foi delegado o fazer político, você está delegando, em última análise, quem dita o que é dignidade. Uhum. Então, a precarização do emprego se torna, por exemplo, a precarização do emprego e da renda se tornam questionáveis, porque alguém disse que é digno a menor, que é suficientemente digno a menor, mas você se sente pressionado, você se sente cansado, você se sente mais adoecido, mas ainda assim continua delegando. E chega a um ponto que a população ou sequer identifica, ou sequer tem forças para se mobilizar e tempo mesmo, porque a mobilização ela gera uma necessidade de pensamento, de organização, de mobilização. Então você precisa ter tempo, espaço adequado, você precisa ter um momento dedicado àquilo. Ter condições, né? Exatamente, precisa ter condições. E a quem interessa um status quo diferente ou a quem o marco de poder atende, nós não estamos falando de ninguém que desconheça esse fato, entendeu? De nenhum tipo de organização, articulação que desconheça esse fato, porque cada um de nós reconhece em algum lugar essa necessidade. Seja quando nós mesmos dizemos não temos tempo para isso, ou seja quando a gente delega a alguém que reconhece isso e se utiliza disso para continuar mantendo o clientelismo. Acaba sendo uma via de mão dupla perigosa. Muito, muito perigoso. Verdade. E assim, o que vai diferenciar a relação Rio de Janeiro, município Rio de Janeiro, Caxias, né, com relação às relações entre, por exemplo, São Paulo, Guarulhos ou BH, Contagem? Algumas são as noções, mas principalmente a noção. Não é que essas cidades não detenham em si também algo de dormitório, mas o que é que significa? Existem dois conceitos que são polinucleamento regional,
ou uma cidade polinucleada, enfim. A partir do ponto que você tem uma região com vários núcleos de acesso a emprego e renda, moradia, quando você tem serviços associados à geração do emprego e renda, a pessoa se coloca em um núcleo específico, onde ela vive, onde ela acessa lazer, ela acessa várias perspectivas da própria cidadania, inclusive geração de riqueza e renda e trabalho. Quando a cidade tem pouco dessa estrutura, no caso Caxias tem pouco dessa estrutura de acesso, não se trata de um nucleamento regional, porque as pessoas precisam sair para acessar e quando elas ficam, o bruto do emprego em Caxias está relacionado a serviços. Então, se você não vai trabalhar no setor de serviços, ou ao comércio principalmente, muitas dessas pessoas migram. E muitas das pessoas que trabalham na indústria em Caxias não residem em Caxias, ou se um dia nasceram em Caxias, já não residem mais. Então, essa associação do emprego em renda que volta à cidade, ela não necessariamente faz um polinucleamento de serviços. Acaba virando uma relação de fato de dormitório, de retorno para a dormida e depois uma ida ao trabalho. Por isso que a Central do Brasil, por exemplo, acaba virando o retrato da migração urbana diária no país, assim, porque é muito mais do que um movimento pendular, se você parar para pensar. As milhões de pessoas que se locomovem diariamente, não só de Caxias. Caxias tem 1 milhão de habitantes, um quarto da população se locomove diariamente para o Rio. É muita coisa. Se pensar que um quarto da sua PEA se locomove para uma única cidade para trabalhar diariamente, alguma coisa precisa ser repensada em geração de emprego e renda. Ou de capacidade de gasto público, né? E repartição de riqueza aí entre os entes da federação, enfim. Exatamente. Pegando então esse gancho aí que você está falando, de olhar para esses indicadores, por que então é importante você analisar a receita per capita e não a receita total? Né? Porque quando você já até falou isso um pouquinho lá no início, e emendando já nessa questão, uma outra que é o que revela o IDEB do município de Caxias. Né? Como que você vai fazendo essa associação? Vamos lá. Primeiro, quando a gente olha simplesmente o valor adicionado bruto de alguma capacidade, de alguma indução, né, de algum dos indutores econômicos, ou o bruto da receita, a gente olha a capacidade, a riqueza do município, mas não olha necessariamente a capacidade de gasto público dele em relação à sua população. Por isso que os outros dois fatores têm que ser associados. O tamanho de fato do município, dividindo na renda per capita e o número de pessoas que precisam acessar serviços através daquela localidade, daquele município. E, por outro lado, também onde se produz a riqueza que essa população gera, porque o trabalho e renda dessas pessoas gera riqueza em algum lugar. Então, o fato delas produzirem riqueza e gerarem impostos relacionados ao trabalho na cidade do Rio, e a colocação de riqueza em outro lugar, principalmente no setor de serviços, acaba que é muito importante para Caxias, né, nesse cenário, por isso que eu disse principalmente. Você tem que associar as duas análises, senão a noção de riqueza vai ficar falha ou fictícia, e ela não vai ser necessariamente uma análise de capacidade de gasto público. E o ideal índice de desenvolvimento, assim, Caxias tem o melhor salário do estado de professores da rede municipal, mas toda a Baixada Fluminense ocupa as piores posições no ranking comparado entre as regiões metropolitanas do Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Então, Tori, eu acho que nesse momento eu vou precisar olhar o dado. Então, Dori, pelo IDEB de 2015, tá? Foi feito um ranking com as notas para o ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, comparando as regiões metropolitanas do Rio, São Paulo e BH, para aqueles municípios com mais de 50 mil habitantes. Foi feito por quem, né? Essa compilação é do Instituto Pereira Passos e a fonte é o INEP e o MEC.
O Duque de Caxias tem o melhor salário do estado do Rio de Janeiro, o melhor salário municipal, melhor até do que o do estado do Rio. Mas ela ocupa a 8ª posição nesse ranqueamento do pior para o maior, com um número com IDEB de 4,5. Para você ter ideia, São Caetano do Sul, que é o melhor posicionado nessa comparação entre regiões metropolitanas, tem um IDEB de 7,2. Caraca! Exatamente. E existe uma crítica bastante pesada contra a capacidade de articulação dos movimentos de professores locais, enfim. Mas, na verdade, eu acho que essa crítica ela precisa analisar que o marco de poder local também sufoca bastante a capacidade de participação desses movimentos na Câmara ou em outros cenários. Inclusive, em alguns cenários, sufoca com truculência mesmo, com uma espécie de revanchismo até quando eles alcançam alguns patamares de conquista. E ainda que existam articulações e resistências dos professores, é bastante complicado de você avançar nesses cenários, né? Uhum. Mas outra coisa que deve ser também dita é a estrutura. A estrutura municipal ela não foi atualizada necessariamente em Duque de Caxias, e não só em número de unidades escolares, mas também na qualidade. Muitas dessas escolas sequer tinham cano d'água, até muito recentemente. Algumas não têm filtro adequado de água, algumas não têm água, outras não têm o filtro para que as crianças bebam uma água adequada, entende? Então tem uma série de desestruturas que mais uma vez volta naquilo que a gente falou anteriormente. Não está necessariamente associado a quanto se paga por determinada coisa, mas como se aloca os recursos para que aquilo se consolide. Se a ideia é consolidar uma boa educação municipal, vai muito além do quão alto ou baixo é o salário de um professor municipal, mas sim de toda a estrutura que se cria, não só dentro da escola, mas também de vida daquela família, vida e renda daquela família cujo filho estuda na escola municipal. Exato. Uma espécie de determinantes sociais, né, que vão incidir aí em todo esse processo. Exatamente. Uhum. Entendi. Nossa, caraca, é bem assustador esse dado comparativo entre Caxias e São Caetano do Sul. Caraca. Um outro dado assustador também é o de renda per capita. Se nós formos comparar a renda per capita de Caxias com a renda per capita de Santo André é mais de 9 mil reais a renda per capita. Então a gente está falando aí de um aumento. Oi? Desculpe, mais de 9 mil? Sim. Nós estamos falando, me dá mais uma vez um minuto que eu vou falar o dado exato. Tudo bem. Dorival, na verdade, vou me corrigir. Não é Santo André. Santo André é a cidade de um dos professores que estavam na minha banca que atualizou os dados. Eu acabei me confundindo. Mas é a cidade mais expressiva, com renda per capita acima de R$ 9.041, segundo o ranking de receita corrente líquida per capita, atualizado até 2016. É Barueri. Tem R$ 9.041 de renda per capita. O segundo colocado é São Caetano do Sul, depois Santana de Parnaíba, Nova Lima e Cajamar. A partir de São Bernardo do Campo, que é a sexta, as diferenças vão se tornando cada vez menores. E aí a gente passa a ter uma per capita que gira de 4 mil para menos. Uhum. Duque de Caxias se coloca na 35ª posição, com R$ 2.124 aproximadamente. Então, a gente nota a diferença de tantas vezes mais para Barueri, por exemplo, relacionada à região metropolitana de São Paulo. Uhum. E corrigindo aí também Santo André, coitado de Santo André, e acabar fazendo uma afirmação leviana sobre Santo André. A amada Santo André dos professores da minha banca. Tá bem. Santo André é bacana, eu conheço o pessoal lá em Santo André. Gosto muito de lá, é bem legal. Pelo menos as pessoas que eu conheço, né? Eu não conheço toda a cidade, mas as pessoas que eu conheço.